O campeonato não acabou, nós teremos outros enfrentamentos, provavelmente mais um enfrentamento pelo menos com o nosso rival, e acreditamos que aí a gente pode corrigir aquilo que a gente apresentou hoje e apresentar um desempenho melhor no próximo enfrentamento. Dutra, aqui Caliel Dornelles, da Rádio Bandeirantes. Antes da partida, muitos faziam a avaliação de que o Grêmio era superior ao Internacional, colocavam um favoritismo para a partida de hoje. E dentro do jogo nós vimos o Inter muito pilhado, o Inter indo a toda a dividida e um Grêmio, pelo menos dentro daquilo que eu pude perceber, não nesse nível de disputa. Faltou mobilizar talvez mais o elenco para tirar esse aspecto do favoritismo para o jogo de hoje? Não, quem aponta favoritismo em Grenal não conhece a história do jogo, né? O Grenal é um jogo que inúmeras vezes surpreendeu análises que determinavam que um dos lados era favorito. Um jogo normal, como vários outros nós já tivemos, né? Tenho a lamentar alguma questão disciplinar do árbitro, mas isso aí também, em relação ao resultado final, a gente tem que assimilar. Boa noite, Bernardo Burtê, da Rádio Grenal. O senhor acha que o resultado de hoje, da forma que foi essa goleada que o Grêmio sofreu para o Internacional e algumas falhas que o time teve, principalmente na defesa, escancara alguma necessidade do clube de ainda buscar uma contratação imediata já para esse início do Campeonato Brasileiro, ou abre os olhos para novas contratações que o Grêmio tenha que fazer? Não, o Grêmio tem seus diagnósticos e o que aconteceu hoje no jogo não muda os diagnósticos que nós já temos, sabemos as nossas carências, estamos trabalhando para reforçar o elenco. Doutora, Felipe Conrete, da Rádio Mortal. O que usar desse jogo para que os defeitos que apareceram hoje não se repitam, como remobilizar agora a equipe pensando no Campeonato Brasileiro e para que esse jogo se torne apenas um tropeço e não algo que marque os próximos momentos do Grêmio? Todo jogo deixa lições, né? Jogo de qualquer resultado, seja vitória, empate ou derrota, se tira lições, faz um trabalho pós-jogo para entender tudo o que aconteceu. Quarta-feira nós já temos a nossa estreia no Campeonato Brasileiro, né? Então hoje a gente vai assimilar muito a dor dessa derrota, que ninguém quer perder clássicos, mas a partir de terça-feira nós já estamos trabalhando com vistas à estreia no Brasileirão. Dutra, aqui, boa noite. Queria te questionar, doutor, no papel da direção, como é que vocês podem auxiliar, né? A gente está vendo que o grupo do Grêmio tem sido reconstruído, tem sofrido várias alterações, o Luiz Castro chegou recentemente também. Qual é o peso de vocês nesse sentido de proporcionar para que os jogadores entendam o que é o clássico, que se crie a atmosfera necessária para que o Grêmio faça um enfrentamento que hoje parece que faltou um pouquinho na parte, não sei se anímica, mas, enfim, parece que o Grêmio jogou um pouco abaixo em relação à intensidade do Inter hoje? Não, isso como eu falei, estamos ainda num trabalho que está se iniciando, é uma pré-temporada, existem alguns desgastes, a gente sabe que a equipe vai oscilar, né? Ocorreu hoje um resultado que nós não queríamos, e o trabalho de todos aqui dentro do Grêmio, né? O futebol é muito coletivo nesse aspecto, tanto as pessoas que estão fora, que estão na comissão técnica ou na direção, é no sentido de fornecer para o time, para a equipe, as melhores condições em termos de montagem do elenco, em termos de preparação física, técnica e tática. Dutra, Rafael Copete, canal 2 Toques, estou na área. E esse anímico do Grêmio, como é que está sendo trabalhado? Porque o Grêmio está em início de temporada, todo mundo sabe, está sendo reforçado o elenco, está começando um trabalho novo, com um novo treinador, mas no mental, principalmente focado no Clássico Grenal, qual é a lição que tu tira daqui desse jogo para o início do Campeonato Brasileiro? Não, o Grêmio fez apresentações muito boas e não havia nenhuma identificação de problemas anímicos ou de falta de preparação, né? Então, como eu disse, e vou repetir, vão acontecer algumas oscilações nesse início do trabalho. A gente fez uma mudança profunda no elenco, ainda estamos fazendo, e demanda um tempo para que se encontre o time ideal para disputar o resto da temporada. Dutra, Lucas Pilar, Bagé TV, sobre essa questão de estar ainda em uma pré-temporada, esse clássico, esse resultado influencia daqui a pouco por uma alteração no planejamento, visto que agora começam os jogos mais importantes, principalmente do Campeonato Brasileiro? Não tem nenhuma alteração de planejamento, a gente sabe tudo que a gente tem que fazer com relação à continuidade, né? E o que acontece é que, volto também a repetir, estamos ainda trabalhando na remontagem do elenco, esse é um trabalho que não terminou e ainda tem bastante coisa a ser feita.
Dutra, Bruno Oliveira, Rádio Guaíba. Bom, a minha pergunta eu quero aprofundar um pouco mais a questão das contratações, né? Sei que você já falou que o Grêmio tem as suas ideias, já tem isso alinhado junto com a comissão técnica também, mas hoje o time do Grêmio sofreu bastante defensivamente. Essa é uma das prioridades nesse momento de contratações? Está alinhado com a comissão técnica já, Dutra? Temos os nossos diagnósticos, como eu falei, a gente não vai individualizar posições e nem setores do clube, nós sabemos o que o Grêmio precisa e vamos atrás desses jogadores e dessas peças para reforçar. Boa noite, Luciano Rola, Grêmio TV. O que dá para tirar de lição do resultado de hoje? Porque o Grêmio teve por 2 oportunidades na frente, né, no placar. E o que se leva daqui para frente? Porque o Grêmio tem aí Campeonato Brasileiro, né, o Fluminense já na quarta-feira. E a gente sabe que é importante a vitória, importante começar, né, ainda mais num clássico do tamanho do Grenal. Mas a derrota também ensina, a derrota também se tira lições. O que a gente pode tirar na noite de hoje? Temos, primeiro, uma tristeza, uma desilusão de não termos conseguido o objetivo para jogo e quando não conseguimos os objetivos que tínhamos, que trazíamos, desiludidos com isso. Embora contextualizamos aquilo que é o momento da época e sabemos que hoje não se decidia, mas ele tem sempre, o Grenal tem sempre um significado muito grande. E tem um significado tão grande que mesmo já estando nós apurados, e o Internacional também, causa sempre um impacto negativo. Agora, uma equipa como a nossa, que sofre em 9 minutos 3 golos, tem que claramente tirar ilações muito grandes daquilo que é o jogo e da forma como se deve equilibrar mentalmente no jogo. Nós não nos podemos desequilibrar como desequilibramos a partir do 2-2. O 2-2, a equipa desapareceu durante uns minutos que foram fatais. Foram fatais e foram muito penalizadores. Não é normal uma equipa, só poderá ser normal num momento como esta época, porque ao longo da época isto não pode acontecer de forma alguma. Agora, as lições que se levam é que mentalmente temos de ser muito estáveis, vai ter um impacto muito negativo em nós. Claro que tem, no dia 2 tem um impacto muito negativo, mas amanhã temos que nos levantar e temos que seguir a caminho. Daqui, como disse, na quarta-feira já temos o jogo contra o Fluminense e temos que nos apresentar bem. Agora, o fundamental é recuperarmos mentalmente a equipa. Sabemos que este tem um significado muito grande e nos fere muito aquilo que se passou hoje, mas não nos pode tirar, como compreendem, não nos pode tirar, nem eu vou deixar que tirar aquilo que é a confiança que a equipa tem de ter para enfrentar as provas que tem pela frente. Há muitas provas pela frente, os jogadores não estiveram ao seu melhor nível, como eu já sabia que não iam estar. O Internacional apresentou-se fundamentalmente naquilo que era os momentos mais decisivos do jogo, apresentou-se melhor que nós, portanto, uma grande lição para nós que nós levamos, vamos desmontar o jogo, vou ver o jogo outra vez, mais que uma vez, para perceber aquilo que já leva, as sensações que já levo do jogo, confirmá-las, mas eu acho que não tivemos... o jogo, enquanto na primeira parte o jogo andou a oscilar, há uma entrada forte do Internacional, há depois uma parte do Grêmio que o Grêmio toma conta do jogo, na segunda parte também continuámos a entrar bem, chegámos ao 2-1, a partir do 2-1 não existimos de forma completa. Luiz, Simon Bianchini, Rádio Gaúcha. Você falou em lições da partida de hoje, obviamente para a temporada, já chegou ao clube um pouco mais de um mês, o trabalho não tem isso ainda, né? Começou ali no dia 2 de janeiro. A apresentação, dia 22 de dezembro, né? Que a gente vem convivendo com você. Os seus conceitos de jogo. Ontem, você deu uma entrevista em relação à marcação individual, né? E no intervalo, revogou um pouco dessa ideia, tirando o Thiaguinho, colocando 2 meio-campistas com características um pouco mais defensivas e mudando um pouco a ideia. O time até chega ao 2-1, mas depois acaba sofrendo esses 3 gols em 9 minutos. É uma lição que você também tem a partir desse movimento que fez, tá mudando seu conceito, revogando para colocar uma ideia que foi defendida com um meio-campo mais recheado? Pode levar as coisas para aí, mas eu não vou por aí. Eu não revoguei a ideia. Eu dei num jogo de uma dimensão diferente daqueles que nós apanhámos, da hipótese que outros jogadores também se expressassem nesse jogo. Porque o aproveitar deste jogo para ver as diferentes soluções que tenho em diferentes contextos. Se até hoje tinham sido contextos mais facilitadores, interessa-me ver os contextos, porque não vou ter mais jogo nenhum, até ao primeiro jogo de campeonato, não vou ter mais jogo nenhum desta dimensão.
Portanto, interessava-me ver cada vez mais jogadores, ao longo vi os que pude ver, mas então aproveitei para ver novas dinâmicas do meio campo e homens novos no meio campo. E como disse, com essas alterações chegámos ao 2-1, mas depois em 9 minutos tudo ruiu em termos daquilo que é o resultado e em termos daquilo que foi a exibição da equipe. Os golos foram claramente golos que normalmente nós não sofremos ou não tínhamos sofrido, e vamos perceber exatamente aquilo que se passou nos golos, que eles têm um traço comum. Boa noite, Bernardo Burtê, da Rádio Grenal. O senhor falou que no meio da temporada isso não seria aceitável, um resultado desses, né? E que dá para entender um pouquinho, porque é o início da temporada e a situação é um pouco diferente. Analisando até o que o senhor falou na entrevista passada, das estratégias diferentes, que o Grêmio optou por ir com força máxima em algumas partidas, ir mesclando e treinando, e o Internacional fez o oposto. Hoje o senhor avalia como a estratégia tomada pelo Grêmio de fazer isso? Você acha que deu errado essa estratégia? E como, caso tenha dado errado pelo resultado de hoje, como reverter isso para o restante do Gauchão e Brasileirão começa quarta-feira? O futebol tem uma coisa sempre que uma equipa perde, a outra tem a razão toda. E por muito que eu fale aqui, eu não vou colocar a razão para o meu lado e a outra equipa ganha, vai ter a razão toda. Falar em estratégias certas ou erradas no início da época, a única estratégia no início da época que nós montámos foi observar todos os jogadores até ao primeiro jogo do campeonato e dar o máximo de oportunidades a todos para desenvolverem trabalho, em treino e em jogo. Foi nessa continuidade que nós chegámos hoje aqui. Nós, hoje, queríamos muito ganhar o jogo. Trabalhámos muito para ganhar o jogo. Só que muitas vezes trabalhamos mal. E trabalhámos mal, fundamentalmente, ao longo de um período ali de 10 minutos que nos foram fatais. E trabalhámos muito mal mesmo. Em termos daquilo que é uma equipa no seu momento defensivo, não estivemos. A equipa, não foi este ou aquele jogador, a equipa, tal como eu vos disse, na última coletiva, a equipa tem de defender. E a equipa não esteve bem nesses momentos. Agora, falar se estratégia certa ou errada, no final do campeonato veremos se a estratégia foi certa ou errada, no final das competições veremos se foi certa ou errada, no final do estadual, no final da Copa, no final dos campeonatos é que se vê se foi certa ou errada. Hoje perdemos, vamos para casa desiludidos, tristes, feridos, mas não entregues. Num início da época nunca uma equipa se vai entregar. Vamos continuar determinados, vamos continuar com a exigência máxima. Agora temos que mudar algumas coisas. Claro que temos de mudar algumas coisas quando chegamos a um jogo deste nível. Claro que temos. E isso é a grande lição que levamos daqui hoje. É uma lição, se até hoje o contexto tinha sido e se hoje, porque é assim, tiro 9 minutos e o jogo fica diferente, o resultado fica diferente. Mas estes 9 minutos fazem parte do jogo. E estes 9 minutos é uma grande lição para todos nós. Luiz, aqui, Caliel Dornelles, da Rádio Bandeirantes. Eu quero insistir nesse aspecto da marcação coletiva que tu mencionou ontem, né? E o meu questionamento foi justamente sobre a figura do primeiro volante. Hoje, no primeiro tempo, nós vimos o Alan Patrick com muita liberdade para receber a bola e criar opções. Esta situação do primeiro volante, sei que na tua avaliação o aspecto é muito mais coletivo, mas a figura do primeiro volante é a principal lição que é transportada para ti, que é importante este complemento ao Arthur. E uma segunda, se tu me permite, sobre o Everton, que também, na avaliação de alguns, falhou em alguns gols do Internacional. Não foi uma análise equivocada em já colocar ele agora, que não estava com um ritmo pleno? Volto a responder e da mesma forma não muda a minha ideia. Não muda a minha ideia porque acho que isso os jogadores de qualidade e os jogadores que têm trabalho feito e devem ser expostos e devem ser postos. Não contrato um jogador de uma dimensão do Everton, volto a dizer exatamente a mesma coisa. Pode falhar, é a hora de nós cometermos os erros sem... O jogo é de grande impacto, ok? Mas o jogo é de grande impacto, mas estamos ainda a tempo de retificar coisas. E eu acho que só os minutos de jogo é que vão levar os jogadores à forma. Fundamentalmente os jogadores com mais idade. Só jogando, recuperando e jogando, é que os vão colocar num nível diferente. Portanto, sobre o Everton estamos falados. Eu acho que o Grande vai lutar arduamente por um lugar, vai crescer com isso. O Tiago também. Todos os guarda-redes que estão ao lado do Everton vão crescer, mas é assim...
se hoje tem jogado o grande e nós tivéssemos sofrido, estavam a dizer-me, o senhor, exatamente a mesma pessoa que me fez essa pergunta, estava-me a dizer, olha, porquê é que não meteu o Everton se ele é um jogador que ganhou Libertadores, que tem uma grande dimensão, que vem do Palmeiras, que fez grande parte da época, porquê é que o não meteu? E estava-me a matar agora o grande. Não, nem mata o grande, nem mata o Everton. Okay? Essa sua avaliação, a avaliação que não mata jogadores. Eu não deixo que o mate. Ele trabalhou muito, tem trabalhado muito, tem-se entregue muito ao trabalho e contamos muito com ele para a época. Sobre aquilo que é o primeiro volante e o segundo volante e o homem e o meia. As equipas, o problema não esteve o problema esteve em a bola chegar ao Alan Patrick. Por isso é que eu defendo que a equipa é que tem de defender. Porque se a equipa deixar meter a bola limpa no Alan, o Alan, quer dizer, sempre que um jogador tem qualidade, por muito bom que seja o tal marcador, se ela lhe chegar limpa, ele vai jogar com qualidade, vai criar problemas, é quem tem. Ok, se for um jogador com menos capacidade defensiva, vai ter mais problemas do que um jogador de mais capacidade defensiva. Ok? Mas nós temos o elenco que temos. E eu, em função daquilo que é o elenco que temos, eu lanço os jogadores a jogo em função daquilo que nós vemos em jogo e em treino. Neste momento, para jogo e treino, eram estes os jogadores que estavam. Toda a gente sabe que nós planeamos uma época e que os timings de chegada de jogadores vão ser diferentes. É claro que podemos ter um problema aqui ou ali na equipa. Claro que temos. E é hora de se manifestarem esses problemas para nós podermos resolver. O Tiago e o Arthur e o Dodi e o Coelhar e o Ellen Nilsson são jogadores que têm determinadas características e nós temos que olhar para todos eles para montar o 11. Foi aquilo que fizemos até hoje. Iremos cada vez mais chegar à equipa que nós pensamos pode ser o 11 do Grêmio para o futuro próximo e para o futuro mais longínquo. Agora, estarmos a dizer que nós perdemos por causa de um não marcador, perdemos por causa de um guarda-redes. Não, a equipa perdeu toda. A equipa perdeu toda e assume a derrota toda a equipa. Não é este nem aquele jogador, ok? Estamos, tal como eu lhe disse, desiludidos, fundamentalmente porque não conseguimos entregar à nossa torcida tudo aquilo que ela queria, que era a vitória hoje, um resultado melhor, mas não acabou a época hoje. Luiz Castro, Lucas Pilar, Bagé TV. Você falou sobre ter muito tempo de trabalho ainda para tentar acertar a equipe, só que 3 dias depois desse clássico tem o início do Campeonato Brasileiro. Como mobilizar novamente a equipe para chegar nessa partida e dar uma resposta para o torcedor, principalmente depois de uma derrota tão dura durante o Internacional, contra o Internacional? Eu não lhe disse que precisava de muito trabalho para construir a equipa. Disse que estávamos num contexto de pré-época e que tínhamos de continuar o nosso trabalho. Agora, perdemos e agora vamos parar. Perdemos contra o Internacional que tem uma força negativa muito em cima de nós. E como acabou de dizer, temos jogo daqui a 3 dias. Se tivéssemos um calendário diferente, permitia-nos uma outra ação sobre a equipa. Aqui há 4 dimensões de rendimento. Técnica, física, tática e psicológica. É claro que a nível psicológico estamos arrasados depois de um jogo deste, mas temos que contextualizar. Temos 20 e poucos dias de trabalho e não é isto que nos vai atirar ao chão. Ok? Vou relativizar em frente ao grupo. Vou. Claro que ninguém... Quem é que de nós hoje pode estar minimamente feliz? Ninguém. Ninguém. Não vamos esconder isso. Okay? Mas quem é que vai entregar já tudo aquilo que é uma época? Ninguém. Ninguém pode entregar de forma negativa tudo aquilo que é uma época. Temos uma época pela frente. Temos Copa Sul-Americana, temos o campeonato, temos o estadual, temos as 4 provas pela frente. Perdemos alguma, não perdemos nenhuma. Perdemos um jogo de grande significado. Temos que seguir em frente. Temos que ir em frente. 2 formas do resultado de hoje atingir a equipa. Ou pela negativa ou pela positiva. Pode atingir pela positiva. Temos que perceber que mentalmente não tivemos... Ao longo de 9 minutos, sofrer um jogo desta dimensão, sofrer 3 golos em 9 minutos, é claro que é um motivo de grande análise que nós temos de fazer. Isto não acontece. Vocês puxam atrás o vosso pensamento. Aconteceu quando? Se calhar na história do Grenal é a primeira vez que acontece sofrer uma equipa de 3 golos em 9 minutos. Mentalmente não estivemos fortes, temos de estar muito mais fortes naquilo que é os impactos que os golos têm na nossa equipa. Porque uma coisa é nós sofrer golos, outra coisa é nós sofrermos
muitos golos depois de sofrer um gol. Professor Bruno Oliveira, Rádio Guaíba, queria entender um pouco mais do senhor essa questão de estar atribuindo a parte mental às falhas coletivas que aconteceram e que levaram aos gols do Inter nesse período curto de tempo dentro do jogo. Não é o trabalho da comissão técnica agora para corrigir, né? Muitas vezes o torcedor se pergunta como é que faz para corrigir e como é que faz para recuperar o mental para não deixar que o coletivo sofra tanto como sofreu nesse período do jogo. Nós vamos ser atacados por todos. Ok? Já sabemos. Toda a gente vai destruir a equipa. Porque a equipa não esteve bem e é a vossa missão destruí-la. Destruí-la ou falar sobre ela de forma negativa. Portanto, nós temos que saber que isso vai acontecer, que essa onda vem para cima de nós. Portanto, mentalmente, temos que estar mais fortes do que nunca. Temos que estar mais unidos do que nunca. A família gremista tem que estar mais unida do que nunca. Porque isso tem esse impacto. Ok? Portanto, sabendo isso, o que é que nós temos? Temos de ser cada vez mais fortes em termos mentais, em termos de resiliência. Temos de ser uma equipa muito... Muita gente fala em resiliência. A resiliência não é quando está bem. A resiliência leva um impacto negativo e é voltar a crescer outra vez. Ok, o quadro é difícil. É porque não temos muito tempo. Como é que vamos fazer? Vamos trabalhar. Eu acho que só há uma forma de seguir em frente, é com trabalho. Não há outra forma. Não é lamentar, não é pôr a cabeça para baixo para os outros terem pena de nós, não é. Continuar com a cabeça erguida, ok. Foi um dia negro para nós? Foi um dia negro para nós. Ok, mas acabou? Não acabou. Ok, vamos seguir em frente. Vamos encontrar-nos mais vezes. Nós contra o Internacional, nós contra as outras equipas do campeonato, na Copa, vamos encontrar-nos muito mais vezes. Não acabou aqui. Não vai acabar aqui. Ok? Vamos continuar. É trabalhar. Sim, temos que trabalhar, temos que retificar. Houve muita coisa. É só ver como é que sofremos os gols para percebermos que temos de trabalhar. Não podemos... as coisas não estiveram bem. Professor Felipe Kunrat, Rádio Imortal. O Grêmio ele teve uma dificuldade muito grande do lado direito de defesa. O Marcos Rocha a todo momento com o Carboneiro, a subida do Bernabei, isso acabava culminando justamente numa superioridade atrás dos seus volantes. Não é o primeiro jogo que o Grêmio tem uma dificuldade pelo lado direito. Já teve com o João Pedro, teve com o Marcos Rocha. Tu pensa em alguma outra alternativa, daqui a pouco mais física, para jogar ali? Algum jogador com uma capacidade maior de vitalidade, de marcação, de ocupação de espaços? Ou foi algo específico desse jogo? Não sei se o senhor concorda com essa leitura, de que o lado direito de defesa do Grêmio não correspondeu como poderia. O Grêmio já teve bons jogos este ano, em contextos diferentes, e já teve jogos do ano passado, também em contextos diferentes deste. E mesmo grau de dificuldade. E os jogadores deram boa resposta. Portanto, estar aqui, a tentar no jogo de hoje, a apontar o dedo a algum jogador meu, e que foi por ali que nós claudicámos, não, foi a equipa. E eu quero assentar fundamentalmente e direcionar-me à equipa. A equipa, toda a equipa onde eu estou incluído, é responsável pelo que aconteceu hoje. Não foi o Marcos, ou o Everton, ou o Tiago, ou o Vinícius. Não. Foi a equipa que claudicou totalmente ao longo desse tempo em que sofreu os golos e noutros momentos também do jogo em que não esteve bem. Não foi este ou aquele jogador, foi a equipa. Não consigo, num resultado de 4-2 a favor do adversário, apontar o dedo a um jogador. Acho que temos problemas a resolver. Agora, é um jogador ou outro? Não. É a equipa que tem problemas a resolver. Obrigado, professor. Essa entrevista do Luiz Castro, presidente técnico do Grêmio, depois da derrota no Clássico Grenal pelo placar de 4-2 REC.